Gostaria de ressaltar, conversar um pouco a palavra de Deus essa noite no Evangelho de João, capítulo de número 5. Por favor, vamos abrir nesta passagem. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 17, que diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que se lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça para que Deus possa falar com você através dessa palavra. Abra o seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Senhor, nós estamos diante, ó Deus, da Tua palavra e peço, Senhor, fala conosco e glorifica o Teu nome, Senhor. É assim que eu oro, Pai. Amém e amém. Meus irmãos, uma passagem que é bem conhecida. Creio eu que não há nada de novidade em relação a esta palavra, porque ela já foi muito pronunciada. Mas creio eu que essa passagem é algo que nós podemos experimentar. Nós podemos observar
que esse tanque de Betesda era um hospital. E a palavra nos direciona aqui, nos mostra, que era um hospital lotado de gente. Lotado. Não tinha mais vaga, né? Lá era reconhecido como a casa de misericórdia, em que abrigava uma multidão de pessoas. E tem um porém, sem perspectiva nenhuma. Essa era a situação desse povo nesse momento. Uma cena lamentável e chocante. Imagino hoje o que os médicos estão vendo nos hospitais. Uma realidade difícil. Creio eu que médicos, esses profissionais da saúde, enfermeiros, estão passando por situações muito difíceis. Vendo pessoas ali sem perspectiva nenhuma de cura. Sendo jogadas ali. E a situação de Jesus aqui, a situação desse povo, a situação no tempo de Jesus, creio eu, que era até mais difícil ainda. E esse tanque, meus irmãos, era um lugar em que o povo pedia socorro. E eles eram alimentados ali por uma crença. E numa crença falsa. Numa crença de que um anjo desceria em algum momento, movia-se a água, e depois que o anjo movimentasse a água, o primeiro que se entrava na água era curado. Então ali, queridos, imagino eu que era uma situação de miséria e desesperança. Era essa situação. Essa era a realidade daquelas pessoas. E também vejo que nos dias atuais, hoje, é a realidade de muitas pessoas. Não só no aspecto daquelas pessoas que estão nos hospitais, mas sim, aqui também, do lado de fora. Não é difícil nós encontrarmos pessoas aqui que estão enfermas, na alma, no coração, deprimidas. Situações piores que essa própria Covid. Eu vejo que esta palavra aqui, queridos, pode trazer cura para quem dela ouvir. Pode trazer, de certa forma, alento aos corações que estão enfermos. Acho interessante aqui nessa palavra que Jesus, o Mestre, o nosso Senhor que está aqui, ele foi para Jerusalém participar de uma festa. A palavra aqui nos fala, não nos relata qual é a festa. Poderia ser a Páscoa, ou então a festa dos tabernáculos, ou de Pentecostes. Eu não sei. Mas eu sei que Jesus foi ali participar de uma festa. O que eu acho interessante, o que eu acho maravilhoso de Jesus, é que ele, ao passar por este tanque, ele não foi participar desta festa. Ele parou. Ele parou para ver a necessidade daquele povo.
ele foi com o intuito. O intuito dele, quando foi para Jerusalém, era para participar de um mover, buscando o seu Pai. Mas, no entanto, o que chamou o coração de Jesus, a atenção de Jesus, foi a necessidade daquele povo. É o que eu acho muito interessante, meus irmãos. O que me quebranta, o que rasga o meu coração, o que me traz alegria, o que me traz conforto nesses dias de hoje, eu ver que Jesus, Ele olha para os necessitados. Ele para acolher os necessitados. A necessidade do povo chama a atenção de Jesus. Isso é o que me quebranta. Isso é que dá para eu ver quem é o nosso Senhor. Aquele que olha para os aflitos. Ele olha para os cansados. Ele olha para os desesperançados. Ele não rejeita aqueles que têm passado por problemas. Ele não rejeita aqueles que estão desamparados e abandonados. Ele nos dá a garantia aqui que nós não estamos sozinhos. Queridos, a palavra de Deus nos garante que Jesus está conosco. Todos os dias. Embora a situação, muitas vezes, diante de uma dificuldade tremenda, nós nos sentimos só. Mas isso é um engano do nosso coração. Porque Jesus, Ele está conosco. Ele sempre está presente. A palavra também de Deus nos mostra, nesse texto, que Jesus, distingue as pessoas que têm passado por necessidades. Ele distinguiu o problema deste homem, que estava enfermo há 38 anos. Ele olhou para aquele homem, imagino eu, numa situação de abandono, numa situação difícil. Aquele homem representava a maquete da desesperança. Um homem que não tinha mais sonhos, projetos. Só tinha desilusão no seu coração. Tristeza. Não tinha vida. Jesus foi até ele. Eu acho interessante, meus irmãos, que muitos de nós, talvez, nós já nos sentimos assim, como esse homem se sentia. Um período na vida de abandono, se sentindo só, sem esperança, abandonado. Eu imagino, se você já se sentiu assim, se você já passou por isso, você imagina o que esse homem estava vivendo nesse momento. Uma situação muito difícil. Muito difícil. Mas eu vejo Jesus mudando a sorte desse homem. Eu vejo Jesus olhando para a necessidade desse homem. Jesus, ele me mostra aqui que nada pode ficar oculto aos olhos dele. Se você, meus irmãos, você, meu irmão, se você estiver doente aqui esta noite,
você pode ter certeza que Jesus, Ele sabe qual é a sua doença. Ele sabe. Porque Jesus sabia, a palavra de Deus aqui nos mostra, exatamente o que aquele homem tinha. Qual era a doença dele. Nós podemos imaginar aqui que Jesus olhou para aquele homem e só viu o quê? A sua situação física. Mas a situação daquele homem não era apenas a sua situação física. Não era. Era muito mais além. Do mesmo modo, meus irmãos, Jesus está te vendo agora. Talvez você não esteja na situação, na parte física desse homem. Mas você pode estar enferma ou enfermo, como esse homem estava. Porque a maior enfermidade desse homem não era a parte física, mas era o seu emocional. Esse homem estava doente. Esse homem era sozinho. Esse homem sentia a dor do abandono, da desesperança. A palavra de Deus diz que não tinha ninguém para ajudá-lo. Quando Jesus chegou até ele, ele disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. E Jesus, sabendo a situação daquele homem, resolveu abençoar aquele homem. E creio eu que essa é a vontade de Jesus para todos nós. Ele tem o desejo de nos abençoar, meus irmãos. Esse é o caráter de Jesus. Aquele homem, ele não fez nada para que ele pudesse ser curado. Eu vejo aqui na palavra de Deus que não foi o homem que chegou até Jesus. Foi Jesus que chegou até a ele. E Jesus, através dessa palavra, Ele está chegando próximo de você e dizendo assim: queres ser curado? Talvez essa noite pode ser uma noite de cura para vocês, meus irmãos. Basta você abrir o seu coração. Basta você abrir o seu coração para Jesus. E Ele poder agir na sua vida. O que eu quero destacar aqui, meus irmãos, através da pessoa de Jesus Cristo nessa passagem, que nós jamais, mesmo de uma situação difícil, o qual nós estamos passando, não podemos esquecer e nem duvidar da compaixão de Jesus. Não se esqueçam. Os problemas do dia a dia podem interferir nessa situação. Os problemas do dia a dia fazem com que nós pensamos que estamos sozinhos. E de fato nós não estamos. Eu vou citar aqui um versículo que o irmão Rogério falou aqui na segunda-feira. Que é algo verdadeiro que acontece conosco. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Meus irmãos, muitas vezes nós temos muita dificuldade com o tempo. Esse homem aqui tinha 38 anos, que estava esperando por uma cura. Às vezes nós estamos aqui hoje, esperando por algo, sofrendo por algo, e as coisas não estão acontecendo. E faz com que nós ficamos doentes, um coração doente. E o que faz um coração doente, meus irmãos? É quando as coisas não acontecem. É quando nós nos sentimos só.
Quem já sentiu a dor da solidão aqui, meus irmãos? Creio eu que são muitas pessoas. Dói. Machuca. Adoece. Olhando para a palavra que eu vejo a situação desse homem. Um homem que estava sem socorro. Porque ali não tinha ninguém que tinha compaixão por ele. Ninguém. Até aparecer Jesus na vida dele. E Jesus, diante da sua compaixão, ele estendeu a mão para aquele homem. E tirou ele daquela situação. Meus irmãos, nós temos esse Jesus hoje. Esse Jesus que compadece de nós, que tem compaixão por nós. Da mesma forma que Jesus se compadeceu desse homem, Ele compadece de nós também. Ele tem a mesma compaixão. Talvez você esteja aqui esta noite, meus irmãos. Vocês já tentaram de todas as formas aliviar a sua dor, buscar algo novo na sua vida, bateu em todas as portas, clamando por socorro, ou então, está cansado de esperar. Mas eu sei que Jesus está nos vendo agora. Ele está nos vendo. Ele olha para você, Fernanda. Ele olha para nós. O tempo todo. Nós somos alvo da compaixão de Jesus. Da mesma forma que Jesus viu a situação daquele homem, sentiu a dor desse homem, assim também Ele sente por nós. Ele vê a nossa dor e você pode ter certeza que Ele também sente a nossa dor. Então, queridos, não podemos esquecer da compaixão de Jesus em meio às adversidades da vida. Um outro ponto de destaque que nós podemos tirar desta passagem, além da compaixão, nós podemos olhar para a misericórdia de Jesus. Jesus, queridos, Ele tem prazer na misericórdia. A misericórdia significa que Ele se importa conosco. Esse paralítico, ele não tinha ninguém por ele. Além de não ter ninguém por ele, ele não tinha paz. Ele só existia na vida dele solidão. Creio eu que esse homem já tinha colocado um ponto final na sua vida. Esse homem já era um homem idoso. E Jesus viu aquele homem desamparado. E talvez hoje, nós estamos nos sentindo assim, desamparados. Mas da mesma forma como Jesus estendeu a mão para aquele homem, Ele estende para nós também. Então, queridos, não se esqueçam da misericórdia de Jesus, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. A misericórdia está sobre nós. Se você hoje está cansado, sobrecarregado, carregando sobre a sua vida dilemas, a misericórdia de Cristo está sobre você. Você não está sozinho. Ele nos ajuda. Ele se oferece para nós. Ele tem prazer em nos ajudar. Ele tem prazer em levantar
aquele que está batido, caído, aquele que está desanimado. Ele tem prazer. Você não está sozinho nessa. Quantas e quantas vezes eu já fui alvo dessa misericórdia? Quantas e quantas vezes eu já me senti sozinho, abatido, caído, frustrado? Não sei se você já passou isso na sua vida, mas eu já senti essa verdade. E uma coisa que eu não posso esquecer é dessa misericórdia. Porque essa misericórdia, ela andará comigo até o meu fim. Quantas e quantas vezes Jesus, Ele me levantou quando eu precisava ser levantado. E eu não posso me esquecer disso. E você também não, meus irmãos. Creio eu que todos nós já tivemos essa experiência. Mas as dificuldades da vida, elas sugam de nós essa verdade. Ela acaba conosco. O cansaço do dia a dia, o desânimo do dia a dia, faz com que pode fazer de que nós esqueçamos dessa misericórdia. Misericórdia que é infinita. E que você saia daqui essa noite relembrando dessa compaixão e dessa misericórdia que o Senhor tem por nós. Portanto, queridos, diante dessas duas virtudes que Cristo nos dá, que Cristo nos oferece, Ele faz uma pergunta aqui nesse texto para todos nós. Queremos ser curados? O texto aqui nos leva a reconhecer as nossas próprias doenças. Para ser curado, aquele homem precisava entender qual era o seu problema. Meus irmãos, para sermos curados, é preciso identificar quais as áreas da nossa vida que precisa de cura. E, em nome de Jesus, que essa noite você possa conseguir identificar qual é a área da sua vida que é preciso de cura. Eu fico muito triste, muitas vezes, que nós abrimos mão de uma situação como essas, porque muitas vezes nós não gostamos de nos apresentar diante de Deus como pessoas fracas. Fazemos de conta que nada está existindo, ou então, talvez nós não confiamos em Deus plenamente, para mostrarmos a Ele as nossas fraquezas. Aquele homem, meus irmãos, ele tinha muitos problemas. Problemas no coração, problemas em muitas áreas, na alma. Um homem que era amargurado de espírito. Esse era o estado desse homem. Portanto, é muito importante nós nos apresentarmos diante de Deus e reconhecer diante de Deus quais as nossas doenças. Qual a área que precisa ser curado. Portanto, amigos e irmãos, para sermos curados, nós temos que admitir a ferida. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos identificar a ferida. Para que nós sejamos curados. Esse homem, ele precisava, sabe de quê? Para ser curado. Ele precisava de perdoar. Ele precisava de perdão.
Ele precisava lançar perdão. Essa era era um dos principais problemas desse homem. E talvez isso seja uma das principais causas da doença da nossa alma. Quando nós não perdoamos e nem lançamos cura, e nem lançamos perdão sobre as pessoas. Portanto, queridos, que esta noite você possa abrir o seu coração e sair daqui limpo, puro, sossegado. Que você possa sair daqui curado. Entregue a sua causa hoje para Jesus, que está aqui no nosso meio. Nós vimos na Bíblia tantas pessoas que Jesus abençoou. Quantas e quantas pessoas foram alvo da compaixão e da misericórdia. E hoje, pode ser a nossa necessidade também. Jesus fez desse homem um homem novo. Esse homem só estava o caco, e ele remendou tudo. Fez algo novo na vida desse homem. Jesus restaurou a vida desse homem. Porque Jesus fez desse homem entregar a ele, nas mãos dele, a causa dele. Aquele homem diante da sua desesperança, quando ele disse a Jesus, não tenho ninguém, mas Jesus disse a ele, toma o teu leito e anda. Por que Jesus afirmou isso? Porque ele primeiro perguntou para aquele homem, queres ser curado? Meus irmãos, eu só termino essa mensagem, essa breve mensagem, fazendo essa mesma pergunta que Jesus fez para esse homem. Você quer ser curado esta noite? Você quer sair daqui essa noite novo? Uma vida restaurada? Uma vida nova? Entregue a sua causa a Jesus. Jesus é tudo o que nós precisamos, meus irmãos. Jesus é a nossa cura. Jesus é a nossa libertação. Jesus é a nossa nova vida. Talvez essa noite aqui você precisa ser restaurado, como esse homem foi restaurado. Talvez alguma coisa na sua vida se perdeu. Não estou falando apenas de uma cura física, mas eu quero falar também aqui de uma cura espiritual. Talvez essa noite você esteja aqui, você está doente e não consegue mais orar, não consegue mais ler a palavra, como você lia alguns anos atrás, não tem mais prazer, tem preguiça, não tem um coração quebrantado. E você sabe por que acontece isso conosco? Quando nós não temos mais prazer de ler a palavra, e não temos mais prazer em orar, é porque nós estamos doentes, e nós precisamos sermos restaurados. Nós precisamos ser restaurados. Talvez Jesus esteja falando com você, não só na sua vida física, mas também na sua vida espiritual. Essa é uma noite de cura, meus irmãos. Abra o seu coração e entregue para Jesus. Amém?